Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente está chegando para darmos continuidade ao nosso projeto pedagógico campeão, aquele que vai trazer a sua qualificação para este concurso. Tenha fé! E a gente vai continuando a nossa longa jornada com as nossas aulas de geohistória, as nossas aulas de realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás. Esta matéria tão interessante que apresenta as características principais do nosso querido estado de Goiás. E hoje, uma aula muito especial para você. A gente vai falar sobre os partidos políticos e a democracia, o fim do regime militar e a ordem política em Goiás. Ou seja, meus caros, nesta nossa aula de hoje, que será bastante produtiva, nós vamos fazer um comentário acerca das principais características do estado de Goiás, do ponto de vista político, ao longo do período que vai do encerramento do chamado regime militar brasileiro até os dias atuais. É neste contexto histórico que nós vamos abordar as principais características, os principais aspectos políticos do estado de Goiás. Então, vamos nessa, pessoal, vamos começar essa nossa aula. Afinal de contas, hoje temos muita coisa para falar e não podemos perder tempo. Afinal de contas, temos que lembrar que a prova está logo aí. Então, seja a mudança que você deseja ver no mundo. Então, a mudança é mudança de atitude, é ter foco, força e fé, é estudar com antecedência, planejamento e foco para ter um grande desempenho. Não adianta que não vai cair do céu. A gente tem que buscar a realização dos nossos objetivos. Para que a gente possa alcançar nossas metas, precisamos nos empenharmos verdadeiramente. Combinado? Vamos então começar a nossa aula falando sobre o fim do regime militar. Afinal de contas, nós já falamos agora no início de nossa aula que nós vamos abordar os aspectos políticos do estado de Goiás, do período que vai do final do regime militar até a consolidação da democracia, com a promulgação da Constituição há 30 anos, chegando até tempos mais recentes. Então, a gente vai analisar criteriosamente os últimos 40 anos da história política de Goiás. Mas para a gente começar a entender a história política de Goiás, é muito importante que a gente faça essa análise nacional. Nós precisamos entender o contexto histórico nacional. O contexto histórico brasileiro era marcado pelo finzinho do período militar. É o fim do regime militar brasileiro, correspondendo às presidências dos dois últimos generais que ocuparam o cargo no Brasil, o general Ernesto Geisel e o general João Batista Figueiredo, os dois últimos presidentes generais do Brasil. Vão assinalar um período que vai já acenar para uma redemocratização. É uma fase que vai iniciar a chamada abertura, ou o projeto de abertura que nós tivemos no Brasil. A abertura que aconteceu de modo lento, gradual e seguro. É o chamado Projeto Golbery-Geisel. O projeto de abertura política no Brasil ao longo da década de 70 até meados da década de 80 foi conduzido pela burocracia do governo militar, que vai estabelecer uma transição sem traumas,
Ou seja, o poder vai gradativamente sair das mãos dos militares para retornar às mãos dos civis. Mas os militares fazem questão de comandar este processo de redemocratização no Brasil, para ter uma redemocratização sem ressentimentos ou sem punições aos excessos que foram cometidos também. Este é o projeto de abertura que nós tivemos, iniciado no governo do presidente Geisel e consolidado no governo do presidente Figueiredo. Projeto de abertura lento, gradual e seguro. Em 1978, ainda durante o governo do presidente Geisel, tivemos a extinção do AI-5. O AI-5, que, como você bem sabe, foi o maior instrumento de arbitrariedade do regime militar. O AI-5, que foi implantado lá em dezembro de 1968 e, entre outras coisas, cancelava o direito de habeas corpus para crimes políticos, foi finalmente extinto em 1978. No ano seguinte, já no governo do presidente Figueiredo, nós temos novas medidas que são aprovadas. Uma delas é a Lei de Anistia, aprovada em agosto de 1979. A Lei de Anistia que autorizava o retorno dos exilados políticos ao Brasil. Aqueles que haviam deixado o Brasil por questões políticas, por questões de perseguição, tais como Fernando Henrique Cardoso, Leonel Brizola, Miguel Arraes, Chico Buarque de Holanda, Sérgio Buarque de Holanda e outros tantos. Vale dizer que houve uma grande mobilização de vários setores da sociedade brasileira que encamparam a ideia de consolidar uma anistia ampla, geral e irrestrita. Perceba que já naquela época, 1978, 1979, já havia em setores da sociedade brasileira um certo desejo de se passar o Brasil a limpo, de passar o Brasil a limpo, de promover vamos dizer assim, de começar a colocar os pingos nos is, de melhorar aquela situação de transição para a democracia, que foi o que nós tivemos posteriormente. Então, partes da sociedade, intelectuais, políticos progressistas, setores liberais da Igreja Católica, sindicatos, lutavam por uma anistia que fosse ampla, geral e irrestrita. Infelizmente, isso acabou não se consolidando, porque lembra que a gente falou que o projeto de abertura lento, gradual e seguro foi conduzido pelo establishment militar? Pois é, pessoal, a abertura acabou deixando de fora aqueles que foram acusados dos crimes de tortura nos porões da ditadura militar. Então, a anistia que foi aprovada em 1979 foi apenas uma anistia parcial. Tivemos, então, a libertação dos presos políticos e o retorno daqueles que haviam exilado o Brasil. Uma outra medida importante, também aprovada durante o governo do presidente Figueiredo, foi a aprovação da lei que restabeleceu o pluripartidarismo no Brasil. Veja, durante boa parte do regime militar, só existiram 2 partidos políticos. O AI-2, o Ato Institucional número 2, determinou a extinção dos partidos políticos que existiam até aquele momento e determinou que, a partir de então, somente 2 partidos políticos seriam tolerados.
o partido de sustentação ao regime militar chamado Arena, sigla que significa Aliança Renovadora Nacional, e o partido da oposição, mas presta bem atenção, a oposição consentida, que seria o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Durante boa parte do regime, 2 partidos apenas, por isso, bipartidarismo. Os favoráveis ao regime militar, a Arena, e os opositores aos militares, o MDB. Em 1979, até como uma medida que visava enfraquecer as oposições, naquele momento em que o regime militar já apresentava visíveis sinais de desgaste e que a oposição se fortalecia a olhos vistos, conseguindo resultados significativos nas eleições legislativas, o presidente Figueiredo promove, então, o pluripartidarismo que visava enfraquecer a oposição, na medida em que surgiram vários partidos políticos no Brasil naquele contexto. Retornaram o PTB, o PCB, surgiram novos partidos como o PP, o Partido dos Trabalhadores, que foi criado em 1980, o MDB virou PMDB, surgiu o PDT, fundado por Leonel Brizola, e muitos outros partidos. Este é o pluripartidarismo que retorna ao Brasil em 1978, já acenando naquele processo de gradual abertura política no Brasil. 3 anos depois, são realizadas eleições diretas para governadores dos estados brasileiros. Pessoal, essa medida é importante por quê? Em 1965, portanto, 1 ano após o golpe que implantou o regime militar no Brasil, foram realizadas as últimas eleições para governador até então. Ou seja, passou-se quase 20 anos para que o eleitorado brasileiro pudesse novamente escolher governador de estado. Durante boa parte do regime, o governador era eleito pela Assembleia, era indicado pela Assembleia Legislativa dos estados, ou seja, era eleito pela via indireta. Em 82, isso muda. Temos eleições diretas para governadores dos estados brasileiros, que foram realizadas no dia 15 de novembro, com maciça participação popular. E na maioria dos estados brasileiros, tivemos a vitória de candidatos da oposição ao regime militar, mostrando que já naquela época o regime militar já não contava com o apoio da maioria da população, muito pelo contrário, a contestação em relação ao regime era cada vez mais evidente. Por isso que nós tivemos vitórias emblemáticas de candidatos oposicionistas, tais como em Minas Gerais, com a vitória de Tancredo Neves, em São Paulo, com a vitória de Franco Montoro, Franco Montoro em São Paulo, Tancredo Neves em Minas Gerais. Tivemos também a vitória de Miguel Arraes, lá em Pernambuco. A vitória emblemática de Leonel Brizola, pelo PDT no Rio de Janeiro, eleito governador daquele estado. A vitória de Iris Rezende, um líder político importante, um opositor veemente do regime militar, é eleito governador de Goiás. Então, o pleito realizado no ano de 1982 assinala vitória das oposições na maioria absoluta dos estados brasileiros. Ainda na década de 80, um outro episódio político é muito importante. E é importante para o Brasil inteiro. O território nacional mobilizou-se na campanha que ficou conhecida como Direta Já.
e praticamente uniu o Brasil entre os anos de 1983 e 1984. As diretas já surgiram a partir de uma emenda apresentada no Congresso Nacional pelo deputado federal do PMDB de Mato Grosso, Dante de Oliveira. Esse projeto ficou conhecido como Emenda Dante de Oliveira. O que é que essa emenda Dante de Oliveira estabelecia, professor? Isso aqui era um deputado federal do PMDB do estado de Mato Grosso. A emenda Dante de Oliveira pedia a realização de eleições diretas para presidente da República, que o processo de redemocratização do Brasil fosse consolidado pela via direta, que o povo brasileiro, que o eleitorado do nosso país tivesse o direito de escolher o próximo presidente da República, o próximo civil que teria a responsabilidade de conduzir os destinos políticos desta nação. Era isto que pedia esta proposta constitucional. E ela era importantíssima, pessoal. Afinal de contas, a última vez que o eleitorado brasileiro havia votado para presidente da República havia sido lá no longínquo ano de 1960, quando foi eleito Jânio Quadros. Ou seja, já tinha mais de 20 anos sem saber o que era votar para presidente da República. Então formou-se a campanha conhecida como Direta Já, que mobilizou vários setores da sociedade brasileira, setores da imprensa, intelectuais, cantores, políticos das mais variadas matizes, sindicatos, setores da Igreja Católica, comunidades, associações de moradores, enfim, uma participação massiva da população, a realização de uma série de comícios pelo Brasil, conclamando, conscientizando a população a engajar-se nesse movimento que visava pressionar o Congresso Nacional para que os nossos deputados aprovassem esta emenda constitucional, fazer uma pressão ao Congresso Nacional para que a emenda fosse vitoriosa, para que a população pudesse escolher livremente quem seria o próximo presidente da República, que deveria reconduzir o país nos trilhos da democracia, do progresso, do desenvolvimento, de melhores condições de vida e principalmente de combate à inflação. Porém, apesar de toda a mobilização que foi realizada, apesar do envolvimento da sociedade nesta campanha, ela não foi vitoriosa, até porque houve pressão dos setores militares, pressão até mesmo do presidente Figueiredo. Nós tivemos até boicotes que foram realizados no Congresso Nacional e, infelizmente, a emenda Dante de Oliveira não foi aprovada. É por essa razão que a transição precisou ser feita pela via indireta, sendo vitorioso, em janeiro de 1985, Tancredo Neves, candidato da Aliança Democrática, tendo como candidato a vice José Sarney, derrotando o candidato apoiado pelos militares, que era Paulo Maluf. Infelizmente, Tancredo Neves acabou não assumindo a presidência da República, porque ele adoeceu e acabou falecendo em 21 de abril de 1985. Portanto, acabou recaindo sobre os ombros de José Sarney a tarefa de assumir tamanha responsabilidade a de ser presidente da República Federativa do Brasil. Voltando para o estado de Goiás, aspectos políticos importantes a partir do contexto do final do regime militar, nós começamos com um episódio importantíssimo, a realização de eleições diretas para governador
e como você viu, em boa parte do território brasileiro, saíram-se vitoriosos candidatos da oposição. Não foi diferente no estado de Goiás, que elegeu Iris Rezende, do PMDB, uma histórica liderança, um grande cacique político, que tinha um passado de luta e de grandes atuações na política goiana, inclusive sendo uma importante voz de oposição ao regime militar. Ele é eleito em 1982, governador de Goiás, e tem o seu mandato, o seu período de governo, o seu quadriênio, entre 1983 e 1986. Durante seu governo, ele vai implementar uma série de ações que visavam modernizar a infraestrutura goiana. Uma das grandes preocupações do governador Iris Rezende era dotar o estado de Goiás de melhor infraestrutura no que tange ao setor de transportes, no que tange também à questão do fornecimento de energia elétrica, do fornecimento da rede de água e esgoto. Então, ocorrem uma série de investimentos nesse setor. É por isso que, de certa maneira, ele vai ficar conhecido como um grande tocador de obras no estado de Goiás ao longo da primeira metade da década de 1980, promovendo, então, a pavimentação asfáltica em vários municípios goianos, além de dar um grande incentivo para a ampliação da rede de fornecimento de energia elétrica no estado. Um outro aspecto também muito importante na gestão de Iris Rezende, na década de 80, foi a criação do programa Fomentar, no ano de 1984. O programa Fomentar visava atrair para o estado de Goiás empresas, a atração de empresas para o estado de Goiás, empresas que pudessem promover geração de emprego, geração de renda no estado de Goiás e também arrecadação de impostos. Então, esse programa Fomentar visa criar uma série de benefícios, uma série de incentivos fiscais que visavam a captação dessas empresas para o estado de Goiás. Perceba que o governador visava dotar o estado de uma melhor infraestrutura para, inclusive, facilitar o escoamento da produção agrícola do estado. O grande potencial da economia goiana lá no começo da década de 80 era, indubitavelmente, o setor primário. Então, ele vai criar mecanismos para facilitar o escoamento dessa produção. Por isso que era de fundamental importância, entre outras coisas, a pavimentação asfáltica. Porém, o governador também tem a visão de modernizar a economia, de incentivar o processo de industrialização no estado. Para isso, ele vai também investir na ampliação da rede elétrica, na criação de uma infraestrutura melhor e também na concessão de incentivos fiscais para que empresas viessem se instalar no estado de Goiás. Esse é o projeto Fomentar, que visava promover o desenvolvimento da industrialização no estado goiano. Projeto Fomentar, 1984, governo Iris Rezende. Bom, apesar de tudo, apesar das ações envolvidas, evidentemente que o Iris Rezende não escapava às críticas. Afinal de contas, político algum
escapa às críticas. É inerente à própria ação de um estadista. Se você quer exercer um cargo público, um cargo eletivo principalmente, você precisa estar sujeito a receber uma série de críticas. Você vai ser vidraça, sem dúvida alguma. E evidentemente que com a liberdade de imprensa, naquele momento em que não existia mais a censura aos meios de comunicação, é claro que ocorriam denúncias, né? Críticas acusando o governador de ser demagogo, de ser populista em suas ações e também, por certas vezes, alguns setores da imprensa chegando também a noticiar acusações de corrupção na cúpula governamental. Bom, apesar de tudo isso, pessoal, Iris Rezende conseguiu consolidar a sua administração e, mais do que isso, conseguiu fazer o seu sucessor, conseguiu eleger Henrique Santilo, que derrota Mauro Borges. Veja só a importância política do grande cacique eleitoral goiano Iris Rezende. Ao final de sua administração, temos a eleição de 1986 e ele consegue fazer o seu sucessor, que é Henrique Santilo, que governa o estado entre 1987 e 1990 e elege como áreas prioritárias em seu governo saúde e educação. Estas são consideradas os setores principais, as áreas mais importantes no governo do Henrique Santilo, que vai priorizar, então, ações ligadas ao desenvolvimento, à melhoria, à ampliação do serviço de saúde e também à melhoria da educação no estado de Goiás, promovendo a construção de escolas, modificando, de certa maneira, políticas educacionais, visando melhores resultados para o estado. Saúde e educação são, portanto, as áreas prioritárias eleitas no governo de Henrique Santilo. No seu governo ocorre um fato lamentável na história de Goiás. Em Goiânia ocorre o fatídico acidente radioativo do Césio 137, que deixou alguns mortos e centenas de contaminados, levando, inclusive, para a agenda do dia, a discussão acerca de rejeitos radioativos no Brasil. Um assunto extremamente sério, um assunto que deve ser tratado com maior responsabilidade. Precisou acontecer um sério acidente radioativo para que as principais autoridades políticas do Brasil voltassem a atenção para um assunto de importância vital, a questão do lixo radioativo. Então, o acidente com o Césio 137 em Goiânia aconteceu durante o governo do Henrique Santilo. Temos ainda um outro fato importante, um fato histórico, bastante relevante. Fica bem atento nisso, pessoal. A banca pode cobrar esse aspecto, que foi a criação do estado de Tocantins. Você sabe muito bem, eu não preciso nem bater nessa tecla novamente, você já está careca de saber que Tocantins surgiu de uma divisão, de uma fragmentação do estado de Goiás. E o estado de Tocantins, que faz parte da região norte do Brasil, enquanto Goiás é do centro-oeste, Tocantins, com a sua criação, passou a fazer parte da região norte do Brasil. Tocantins foi criado na Constituição Federal de 1988, ou seja, há exatos 30 anos. Por isso que eu enfatizo que este
pode ser um assunto, uma questão cobrada na sua prova. E se cair, você já fica atento para conseguir gabaritar. Perfeito, pessoal? Vale dizer que a luta pela emancipação da chamada Comarca do Norte, que deu origem ao estado de Tocantins, é uma luta bastante histórica, uma luta bem demorada que remonta lá ao século XIX, né? Passou por várias etapas, vários momentos de mobilização da população do norte goiano, que já clamava pela emancipação. E esse sonho apenas se cristalizou, se consolidou com a aprovação da Constituição em 5 de outubro de 1988. Lá ficou determinado a criação do estado de Tocantins. Mais um aspecto do governo de Henrique Santilo: investimento em saneamento básico. Bom, a gente acabou de falar agora há pouco que saúde foi elencada como um setor prioritário, um setor bastante específico, uma área prioritária do governo. Então, se eu falo em saúde, evidentemente que eu estou falando em ampliação da rede médica, com a construção de pronto-socorro, construção de hospital, construção de unidades de pronto atendimento, mas também tem a questão da medicina preventiva. E o saneamento básico vem justamente nesse aspecto de prevenção de doenças. Por isso que o governo também teve uma certa atenção na ampliação da rede de saneamento básico no estado de Goiás. Um aspecto negativo aqui na administração Santilo foi a liquidação da Caixa Econômica do Estado de Goiás, Caixego, e o caos econômico que dominou o fim da administração Santilo. Ao final do seu governo, os cofres públicos goianos já estavam em estado de exaustão. Goiás enfrenta certos problemas econômicos, que não era uma exclusividade de Goiás. Afinal de contas, estamos falando da década de 80. E a década de 80, o Brasil enfrentou uma série de problemas econômicos. Haja visto aí, pessoal, o número de planos econômicos que nós tivemos. Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão, uma série de moedas que foram criadas, que não deram certo, a tentativa de combater a inflação, a tentativa de promover a retomada do crescimento econômico brasileiro, que não foi alcançado. Então, de certa maneira, inclusive alguns estudiosos, alguns economistas chamam a década de 80 de a década perdida, não é? Por conta de aspectos econômicos na América Latina que foram extremamente prejudiciais. Então, o Brasil enfrentou sérios problemas com inflação elevada, com estagnação do crescimento, com elevação da dívida externa, né? A própria dívida interna dos estados muito grande. Então não foi diferente no estado de Goiás, que termina a administração Santilo enfrentando problemas econômicos. Mas em 1990 temos novas eleições para governador do estado. E, novamente, quem sai vitorioso é o velho cacique da política goiana, Iris Rezende, novamente na parada, pessoal. Olha só, Iris Rezende é eleito novamente para o governo do estado de Goiás. É por isso que muitos analistas políticos, né, cientistas políticos, antropólogos, historiadores, vão dizer que esse período que vai ali, do fim do regime militar até o fim da década de 90, é conhecido como a era PMDB, porque é uma fase de controle do PMDB na política goiana.
tendo como grande representante exponencial da política em Goiás, esta figura, Iris Rezende, novamente governador. Já havia governado o estado de 83 a 86, retorna para mais 4 anos de governo. Vai de 1991 até 1994. Em sua nova administração, Iris Rezende tenta promover a recuperação da economia no estado de Goiás. É nesta sua segunda gestão que ocorre a reforma da rodoviária de Goiânia e a construção do Centro de Cultura e Convenções. E é também na segunda administração do Iris Rezende que vai acontecer uma guerra fiscal com os outros estados da região centro-oeste do Brasil, né? Você lembra aí, os estados da região centro-oeste do Brasil, além de Goiás, temos Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Pois bem, o governo goiano vai fazer guerra fiscal com os outros estados da região centro-oeste e também com Minas Gerais, podemos dizer também, que é um estado próximo, com a Bahia. Essa guerra fiscal visava a atração de indústrias. Você está lembrado aí que no primeiro governo do Iris Rezende, ele lançou um programa que visava a captação de indústrias para o estado de Goiás? Você lembra aí o programa Fomentar? Tá lembrado? Nós falamos agora há pouco do programa Fomentar. Fica atento, 84, primeiro governo do Iris Rezende. Você se lembra muito bem. Estou ligado no lance. Pois bem, agora na segunda administração do Iris Rezende, ele vai intensificar esse programa de atração de indústrias para o estado de Goiás. Agora ele vai fazer guerra fiscal com os estados vizinhos. Não apenas com os da região centro-oeste, viu? Não apenas com os estados da região centro-oeste, com os estados vizinhos de Goiás. Como é que é essa guerra fiscal aí, professor? Essa guerra fiscal é com a concessão de isenções fiscais por longo tempo, pessoal. Então, isso visava atrair para Goiás um grande número de capitalistas, ou seja, de industriais, gerando emprego, gerando renda, gerando modernização da economia goiana. Isso faz com que Goiás posteriormente se consolide como o estado mais industrializado da região centro-oeste do Brasil. Um grande polo farmacêutico do setor de genéricos, uma importância enorme, uma grande relevância para o estado de Goiás, e também um polo automobilístico, a atração de indústrias multinacionais do setor automobilístico para o estado de Goiás. Bom, em 1994 tivemos novas eleições pro cargo de governador. Tivemos eleições presidenciais também, né, que foram vencidas pelo Fernando Henrique Cardoso em primeiro turno por conta do sucesso do Plano Real, que foi lançado em 1º de julho daquele ano. Mas em Goiás quem venceu foi Maguito Vilela, eleito governador de Goiás. Ele vai, um herdeiro político aqui do Iris Rezende, então vai seguir essa trilha aí, promovendo uma forte industrialização no estado de Goiás. Lembra que já o governo do Iris Rezende teve a guerra fiscal com os estados vizinhos para promover a forte atração de indústrias para Goiás? Então, o governo de Maguito Vilela vai promover a ampliação da DAIA. Lembra aí da DAIA, pessoal? É exatamente o Distrito Agroindustrial de Anápolis. Temos uma ampliação da DAIA, além da implantação
de outros distritos industriais no estado. Além disso, temos o programa de eletrificação rural, o programa federal Luz no Campo, programa do governo federal de FHC, que visava o fornecimento de energia elétrica em áreas interioranas do Brasil. E Goiás também é contemplado neste programa, Luz no Campo. E por falar em programa do presidente Fernando Henrique Cardoso, programa neoliberal de privatizações, nós temos em Goiás a privatização da usina de Cachoeira Dourada, privatizada no governo de Maguito Vilela. Bom, aí, eleições de 1998. Começa uma nova era na política do estado de Goiás, com a ascensão de um novo partido aí em Goiás que passa a ter destaque. Você se lembra que a gente falou que da redemocratização brasileira até o final da década de 90, praticamente, tivemos um predomínio, uma hegemonia do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB. Só que a partir das eleições de 1998, a situação muda de figura. A fisionomia política goiana tem uma sensível alteração. Começa o predomínio político do PMDB no estado, com a vitória de Marconi Perillo. Marconi Perillo eleito governador de Goiás, derrotando lá o cacique político goiano Iris Rezende nas eleições de 1998. Sua primeira administração, que vai de 99 até 2003, tem como objetivos prioritários promover a reforma administrativa do Estado, promovendo a fusão de vários órgãos, seguindo a cartilha neoliberal do governo federal. Temos também o lançamento do programa Produzir. Olha aí o programa Produzir, importante porque inseriu a economia goiana na globalização. O programa Produzir é responsável pela internacionalização da economia goiana, não apenas pela exportação de bens primários, pessoal, também pela consolidação industrial, a consolidação da indústria farmacêutica e também da indústria automobilística. Fica bem atento nisso aqui, ó. Resultado, programa Produzir promove essa integração da economia goiana com o processo de globalização da economia. Olha só, a atração de empresas transnacionais, aí a gente até falou agora há pouco, até antecipei, mas é a partir desse ponto aqui que nós temos a consolidação do estado de Goiás como um importantíssimo polo farmacêutico de genéricos no Brasil e também com a vinda das indústrias automobilísticas multinacionais, instalando-se no estado. Tá aí, ó, confirmando aquilo que eu falei antecipadamente e agora ratifico. Indústria farmacêutica e automobilística no estado de Goiás. Outras medidas importantes ligadas a setores da educação e cultura, ampliação da Universidade do Estado de Goiás e criação do programa Bolsa Universitária, visando garantir acesso e permanência de jovens de camadas menos favorecidas
ao ensino superior no estado de Goiás. Então vamos lá, vamos analisar aqui o governo Marconi Perillo, eleito em 1998, reeleito em 2002, ok? Eleito em 1998, então a sua primeira administração vai de 99 até 2002. Ele é reeleito em 2002. Então, a segunda administração vai de 2002 até 2006. Até porque, você sabe muito bem, né, pessoal? Em 1997, nós tivemos a aprovação da emenda da reeleição. Tá lembrado? A emenda da reeleição foi aprovada em 1997. Inicialmente, era para contemplar apenas o presidente da República. Iria beneficiar apenas o então presidente, Fernando Henrique, mas teve que fazer uma negociação com o Congresso Nacional, você sabe muito bem como, e passaram a ser contemplados também os prefeitos e os governadores, que passaram a ter o direito de concorrer a um segundo mandato consecutivo. E aí, uma série de governadores, uma série de prefeitos acabaram sendo reeleitos. Em Goiás, no caso, tivemos 2 mandatos consecutivos de Marconi Perillo entre 1999 e 2006. Tá certo? Muito bem, pessoal. Depois, quem vai substituir Perillo no governo do estado de Goiás é Alcides Rodrigues, que fica no cargo entre 2007 e 2010. Ao longo de seu governo, enfrenta enormes dificuldades econômicas. E seu governo recebe severas críticas de setores oposicionistas e também de parte da imprensa que acusam o governo de um certo estado de letargia, uma certa apatia administrativa. E essa apatia administrativa do governo do Alcides Rodrigues, de certa maneira, era explicada pela estrutura estatal bastante inchada. E aí ele vai promover uma tentativa de enxugar a máquina estatal, promover uma reforma administrativa que acaba gerando uma verdadeira exaustão dos cofres públicos goianos. Ou seja, podemos concluir que, resumo da ópera, a administração do Alcides Rodrigues não foi bem exitosa, não foi bem sucedida, deixou muito a desejar, sobretudo do ponto de vista econômico. Aí, em seguida, nós temos um aspecto muito importante, que são as eleições de 2010. As eleições de 2010 são consideradas uma espécie de revanche, uma espécie de tirateima. Como assim um tirateima, uma revanche, professor? É novamente uma disputa política envolvendo, de um lado, o moço da camisa azul, que é o Marconi Perillo, e do outro lado, o velho cacique da política goiana, que é o Iris Rezende. Marconi Perillo havia sido eleito em 98, derrotando o Iris Rezende. Agora o Iris Rezende poderia voltar à forra, né? Poderia derrotar o seu oponente. Era a sua chance, a revanche, o tirateima. Mas o que aconteceu? Nova vitória de Marconi Perillo, pessoal. Aí nós temos 2014, o outro pleito. Aí é uma nova revanche.
é um novo tirateima. De novo, os dois na parada aí, disputando a preferência do eleitorado goiano. E desta vez uma disputa que vai para o segundo turno, uma disputa acirrada, mas nós temos aí nova vitória de Marconi Perillo, desta feita no segundo turno, derrotando a Iris Rezende. Então, o menino ficou maluco, né? O moço da camisa azul. Tá certo? Então tá aqui, pessoal, mais uma vez, Marconi Perillo, governador de Goiás, nova administração. 2011 até 2014 é a terceira gestão Marconi Perillo. 2015 e 2018 é o quarto mandato no Executivo Estadual. Então são 4 mandatos. Os 2 primeiros entre 1999 e 2006 e o terceiro e quarto entre 2011 e 2018. Então aqui, ó, objetivos importantes da administração Marconi Perillo: defesa da austeridade administrativa, controle sobre os gastos públicos. Temos então um esforço arrecadador e corte no orçamento do Estado. Ou seja, o governo vai promover um certo arroxo fiscal, elevando a cobrança dos impostos e diminuindo os gastos da máquina pública. E promove também uma retomada de investimentos em vários setores da economia goiana. Ele, como já falamos, foi reeleito para o 4º mandato, não é? Ele cumpriu o 3º mandato, em 2014 foi reeleito, vencendo no segundo turno ao candidato Iris Rezende. Então, o Marconi Perillo teve, no cômputo total, 4 mandatos à frente do Executivo goiano, até o momento em que estamos gravando, né, pessoal? Muito bem, agora vamos consolidar tudo aquilo que nós estudamos aqui sobre os aspectos políticos do estado de Goiás, do fim do período militar até a consolidação democrática, até os dias atuais, resolvendo algumas questões. Vamos fazer aí uma bateria de questões que já apareceram em concursos públicos anteriores. Então é sempre importante você se exercitar, você fazer questões que são similares às questões que serão cobradas pela nossa banca examinadora. Desta maneira, certamente você não terá surpresas desagradáveis no dia da prova. É sempre bom você se exercitar, consolidar a teoria que você aprendeu com a prática de questões de concursos anteriores. Então, vamos lá, pessoal. Primeira questão, vamos lá. Na década de 1980, a campanha das diretas já empolgou o país. Acerca desse período, é incorreto afirmar que, olha só, uma questão falando sobre a campanha das diretas, já um verdadeiro movimento social e político que aconteceu na primeira metade da década de 1980 no Brasil, mobilizou o país inteiro e Goiás não ficou de fora desse processo, não. Lembrando que essa questão foi elaborada por um concurso da PM de Goiás, concurso interno da PM de Goiás. Queremos a alternativa incorreta sobre o processo das diretas já, pessoal. Vamos conferir. Alternativa A. A campanha foi planejada como uma etapa do processo de abertura, que propunha a progressiva retirada dos militares do poder,
conservando, por outro lado, a integridade e o papel das Forças Armadas no regime. Gente, essa alternativa está errada. Está errada. Olha, nós até falamos que no final do regime militar brasileiro, durante as presidências de Geisel e Figueiredo, ocorreu um processo de abertura, lento, gradual e seguro, conduzido pelos militares, que vão gradativamente retirando os instrumentos de exceção. Acabou o AI-5, veio a lei de anistia, veio o pluripartidarismo, acabou-se com a censura prévia, porém, as diretas já foram um movimento que teve liderança da sociedade civil brasileira. Foram vários políticos dos mais variados partidos políticos brasileiros, juntamente com vários setores da sociedade, intelectuais, artistas, sindicalistas, lideranças da Igreja Católica, associações de moradores, uma série de pessoas que vão unir forças para tentar fazer uma campanha de mobilização, de conscientização da população da necessidade de escolher um novo presidente da República no Brasil de maneira direta, pelo voto direto. Mas, infelizmente, a campanha das diretas já não foi vitoriosa no dia da votação no Congresso Nacional, porque boicotaram a emenda Dante de Oliveira, faltaram votos suficientes para a aprovação da mesma. Por isso que a transição teve que ser feita pelo voto indireto. São os representantes do colégio eleitoral que elegeram Tancredo Neves, lá em 1985. O que está errado nessa afirmação, professor? Está falando que a campanha ela visava a manutenção da integridade e do papel das Forças Armadas no novo regime. O novo regime que se estabeleceria a partir de 85 restabeleceria a democracia no Brasil, ou seja, acabaria definitivamente o regime militar e um civil voltaria a ocupar a presidência da República no Brasil depois de 21 anos. Tá ok? Então, essa alternativa está incorreta sobre as diretas já. Vamos então para a alternativa B. A campanha foi o resultado de forças heterogêneas que buscavam, pelo voto, impulsionar o lento ritmo do processo de abertura política. Sim, várias lideranças políticas vão unir forças e vão participar desse movimento. Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, o próprio José Sarney, Brizola, Mário Covas, Franco Montoro, o próprio Lula e outras tantas lideranças estavam aí na campanha das diretas. Portanto, era uma campanha heterogênea do ponto de vista político, que tentava mobilizar a população. Essa estava correta. Como nós estávamos procurando a alternativa incorreta, já encontramos na letra A. Mas vamos conferir a alternativa por alternativa. Letra C, a empolgação popular foi incapaz de garantir a aprovação da emenda Dante de Oliveira, mas abriu espaço para a negociação política em torno da eleição do presidente Tancredo Neves. Verdade, isso realmente aconteceu. E letra D, em Goiás, o retorno de antigas lideranças mobilizou o eleitorado, abrindo uma nova etapa de consolidação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, em torno da figura de Iris Rezende. Correto, pessoal. Você lembra que Iris Rezende já tinha uma liderança política considerável, foi prefeito de Goiânia, foi também um opositor do regime militar
eleito governador de Goiás em 1982, partido do PMDB, o PMDB que comanda a estrutura política goiana ao longo das décadas de 80 e 90. Beleza? Muito bem, vamos para a próxima questão. Por falar nele, ele apareceu de novo aqui. Esta questão, mais uma, do concurso da PMGO. Iris Rezende recebeu uma formação política e uma educação familiar que o diferencia dos políticos em atividade no final da década de 1960. Com a disposição para conhecer o novo, ele abriu-se à liderança inovadora de Mauro Borges no comando do Estado, no início dos anos 60. Mauro foi seu grande inspirador. Paralelamente, buscou em Pedro Ludovico um mestre hábil, profundo conhecedor da arte de fazer política, o que faltava em Mauro. Bom, esta aqui é uma citação, é um fragmento que foi extraído do texto A Inserção de Iris Rezende na Política, entre o estilo político de Pedro Ludovico e a gestão inovadora de Mauro Borges, que consta no livro Panorama da Política em Goiás, que eu fiz questão de ler, uma obra considerável para você conhecer os pormenores da política goiana dos últimos 50 anos. Vale a pena conferir, é uma produção aqui de Cileide Alves Cunha. Perfeito esse texto. O livro tem vários autores, organizadores, aqui o Bezerra Ferreira, e foi publicado pela editora da UCG. Muito bem. Pessoal, a questão aqui fala sobre a carreira política de Iris Rezende, falando aí que ele se inspirou bastante na figura do Mauro Borges, mas também bebeu bastante na fonte do Pedro Ludovico. É a junção dos dois. A relação política do ex-governador Iris Rezende com a família Ludovico, que tem o pai Pedro Ludovico, o filho Mauro Borges, foi marcada por aproximações e distanciamentos. Olha só, olha aqui, olha o que o examinador te dá uma informação fantástica. O fragmento falou um pouquinho da inspiração política que o Iris Rezende recebeu em sua formação desde os tempos de movimento estudantil na década de 50, 60, até a sua inserção na política goiana, inspirado aí pelos Ludovico. Agora, o enunciado diz que essa relação política foi marcada por idas e vindas, por aproximações, mas também por distanciamentos. Dentre os episódios mais controversos, destaca. Episódios controversos do quê, professor? Dessas aproximações e distanciamentos entre Iris Rezende e a família Ludovico. Vamos conferir então. Alternativa A. O apoio de Iris Rezende, então ministro da Agricultura, ao candidato Henrique Santilo, que disputou o governo estadual contra Mauro Borges nas eleições de 1986. Afirmação correta, pessoal. Essa afirmação é correta. Iris Rezende apoia Henrique Santilo. Então, ele vai fazer o seu sucessor. O Iris Rezende vai para o Ministério da Agricultura, no governo José Sarney, e ele apoia Santilo ao governo do estado de Goiás contra seu antigo correligionário político, Mauro Borges. Então, essa é uma situação que vai marcar este certo distanciamento de Iris Rezende com os Ludovico. Muito bem. Vamos conferir as outras alternativas aí só para desencargo de consciência? Vamos lá então. Letra B, o conflito interno no PMDB motivado pela recusa de Mauro Borges
em aceitar a candidatura de Iris Rezende ao governo estadual nas eleições majoritárias de 82. Nada disso. Até porque o Iris Rezende foi o candidato do PMDB em 82 e foi vitorioso. Letra C, a aceitação de Iris Rezende ao convite de Dante Ungarelli, presidente da UDN, partido de oposição a Pedro Ludovico, para disputar o mandato de vereador em 53. Nada a ver com o contexto. Letra D, a cassação de Iris Rezende do cargo de prefeito de Goiânia, realizado pelos militares em 1968, em represália à resistência de Mauro Borges ao golpe militar de 64. Também informação inverídica do ponto de vista histórico. Vamos para a próxima questão. Mais uma. Essa questão aqui é polêmica, pessoal. Essa questão, para vocês terem uma ideia, foi inclusive investigada pelo Ministério Público Estadual de Goiás, porque esta questão fazia propaganda política descaradamente para o governo do estado de Goiás. E esta caiu numa prova para o SINV da PM de Goiás do ano de 2014. Observa bem, um ano eleitoral. Olha só. Este é um ano eleitoral, com grandes lutas políticas. Em Goiás, a formação política dos candidatos foi transformada em 1999. Criou-se um novo período político que teve como grande destaque o partido e seu representante. Essa questão falava abertamente do então governador do estado de Goiás, que era inclusive candidato à reeleição, vencendo em segundo turno, derrotando o Iris Rezende, não é? O candidato em questão era o governador de Goiás, Marconi Perillo, e o seu partido tucano, né? O PSDB. A alternativa correta, letra C. Tá aí, ó. PSDB é o partido, Marconi Perillo é o político que inaugurou essa, não é, suposta nova maneira de se fazer política no estado de Goiás a partir de 1999, que é o primeiro mandato executivo em Goiás do Marconi Perillo. Muito bem. Vamos para mais uma questão, gente. No período republicano, lembrando que é mais uma questão aqui, questão de concurso que apareceu em Goiás, a questão aí que nos ajuda a compreender este processo político. No período republicano, a causa separatista do norte de Goiás voltou a se manifestar. O crescimento econômico das regiões sul e sudoeste, intensificado a partir da chegada dos trilhos no estado, refletiu-se no aumento das diferenças regionais. Muito bem. O texto refere-se aos esforços que culminaram na criação do estado de Tocantins em 1988. O novo estado foi efetivado politicamente. Então, apresentou-se um texto falando sobre as disparidades regionais no estado de Goiás, fruto do processo de formação histórica do estado, do processo de ocupação humana do estado, do processo econômico no estado de Goiás, e levaram a uma série de esforços que conduziram à criação do estado de Tocantins a partir do ano de 1988. Então ele quer saber, olha só, aqui está o pulo do gato, é onde você começa a acertar, onde você já vai mirando no gabarito. Acompanha comigo. O novo estado foi efetivado politicamente quando, pessoal? Vamos verificar? Alternativa A. Pela aprovação de um projeto de lei
na Assembleia Legislativa Estadual, no momento em que a bancada de deputados do Norte era numericamente superior à do Sul? Não pode ser, né, pessoal? Até porque o Sul é mais populoso, sempre foi mais populoso do que o Norte, que hoje é Tocantins. E a bancada do Sul, historicamente, foi mais representativa. Essa aqui não está correta. Vamos para a letra B. Pela realização de um plebiscito sob a iniciativa do governador Henrique Santilo, no qual a população de Goiás votou favoravelmente à separação territorial. Gente, o desejo da luta, da emancipação era movido pela população do norte de Goiás. São as lideranças políticas sediadas no norte de Goiás que vão fazer esforços, que vão mobilizar a população, que vão usar a imprensa, que vão tentar chamar a atenção do país para a necessidade da criação de um novo estado. Evidentemente que não foi feito esse plebiscito pelo governador de Goiás para saber se a população era favorável à separação. Letra C. Por meio de um acordo político partidário entre os principais partidos atuantes na época, pelo qual Goiás ficou sob a hegemonia do PMDB e o Tocantins sob a do PDS. Claro que não, né, pessoal? Até porque, né, PDS já nem estava mais na fita nessa época, né, pessoal? A partir de 85, 86, o PDS já havia se tornado PFL, Partido da Frente Liberal, que posteriormente virou o Partido Democrata, né? Os Democratas, o DEM. Tá certo? E isso aqui é fora de contexto, também está errado. Alternativa D. Por intermédio de uma campanha suprapartidária, liderada por Siqueira Campos, que conseguiu a aprovação da emancipação na Constituinte de 1988. Lembra que eu acabei de falar que o interesse da divisão era movido por setores sociais do norte de Goiás? Sim, então o Siqueira Campos, representante político, aí, deputado na Assembleia Constituinte, ele vai levar essa discussão aí para a Constituinte, vai levar esse projeto à frente, vai conseguir a aprovação da divisão do Estado, da criação do estado de Tocantins. Então, essa é a alternativa correta. Então, a campanha suprapartidária foi feita a partir do norte, pessoal. E essa mobilização acontece na Constituinte. Tanto que, a partir da promulgação da Constituinte, 5 de outubro de 1988, nós temos, então, a criação do estado de Tocantins. Próxima questão, mais uma questão da PM de Goiás. Essa aqui é elaborada pela UEG, Universidade Estadual de Goiás. O PT goiano começou sua estruturação em um contexto bastante adverso, pois havia uma polarização entre forças já enraizadas na política estadual, de um lado o PMDB, cuja vitória era tida como certa, e de outro o PDS em declínio. Bom, esta citação é da obra já mencionada Panorama da Política em Goiás. É um texto de Paulo Roberto Miranda chamado As Bases do PT em Goiás, Estrutura e Recrutamento Político. Está falando aí sobre o surgimento do PT goiano. O PT foi fundado em 1980 lá no ABC Paulista, né, pessoal? E gradativamente foi tendo sucursais, foi tendo filiais nos estados brasileiros. Foi abrindo novos partidos, né? O PT foi tendo suas representações estaduais Brasil afora. E em Goiás, o PT surgiu no momento em que tínhamos duas importantes forças políticas no estado.
O PMDB em ascensão, em crescimento, tanto é que fez o governador do estado nas eleições de 82, e o PDS, que era a antiga Arena, o partido de sustentação do regime militar, que estava em franco declínio. Então o PT surgia nesse contexto aqui como uma espécie de terceira via, vamos dizer assim. Com a redemocratização brasileira e o retorno do voto direto, o PT, Partido dos Trabalhadores, quase sempre foi o terceiro colocado nas eleições para governador em Goiás durante as décadas de 1980 e 1990. Então, o PT sempre na terceira colocação aí, pessoal. Isso só não ocorreu nas eleições de 1994, pessoal. Então, nós tivemos aqui, ó, entre as décadas de 80 e 90, tivemos as seguintes eleições para governador. 1982, que o Iris Rezende venceu, né? 1986, que foi a vitória de Henrique Santino. 1990, Iris Rezende, o retorno, né, pessoal? 1994 e 1998, que já marca aí a vitória do nosso Marconi Perillo. Muito bem. Então, olha só, ao longo das décadas de 80 e 90, aí, nessas eleições estaduais, o PT vinha lá na terceira colocação. Isso só não aconteceu, olha, nas eleições de 1994, quando o candidato petista ao governo goiano, Luiz Antônio, perdeu a terceira colocação para Ronaldo Caiado. Essa é a alternativa correta. Certo, pessoal? Beleza. Vamos para mais uma questão aqui, mais uma questão legalzinha aqui. Esta elaborada pela Banca Funcab. Também a questão de Geohistória de Goiás. Em 1988, Goiás foi dividido e sua porção norte passou a constituir o estado do Tocantins. A divisão atendeu ao antigo desejo das autoridades do norte goiano, que argumentavam o desejo de separação. Isso está assinalado corretamente em, vamos lá, alternativa A, tendências separatistas da população daquela área, ou seja, a população do antigo norte goiano era favorável à divisão do estado, à emancipação, ao surgimento do estado de Tocantins? Claro que sim. Correta alternativa A. Correta alternativa A. Então, o grande fator que vai levar à alimentação da ideia de criação do estado de Tocantins, aprovado pela Constituição de 88, é as tendências que eram históricas, viu, pessoal? Tendências históricas, remontando ao século XIX ainda. Tendências separatistas da população daquela área. Alternativa correta, então, letra A. Vamos para mais uma questão. Esta aqui também pela UEG, para o concurso da Saneago. Essa aqui bem factual, mas fala de um tema que pode aparecer na sua prova, então você precisa ficar bastante atento. O acidente com o Césio 137, ocorrido no ano de 1987, traumatizou a cidade de Goiânia. O governador de Goiás na época, quem era? A gente falou sobre isso na aula de hoje. A gente falou que o acidente deixou inclusive vítimas fatais, foi notícia no Brasil inteiro, chegando a ser noticiado por agências internacionais, levou as autoridades brasileiras a discutirem com maior responsabilidade essa questão do lixo radioativo.
Aconteceu durante o governo de Henrique Santilo, foi no ano de 1987. Então, onde é que está a resposta correta? Fala para mim, sem pestanejar. Alternativa correta, letra A. Tá aí, pessoal. Factual essa questão, professor? Sim, decoreba, mas fazer o quê? A gente tem que se preparar, né, bicho? Você tem que estar ligado no lance, você tem que jogar de acordo com as regras do jogo. Se aparecer uma questão factual, infelizmente você vai ter que saber responder corretamente. Eu também não gosto, quero uma questão que exija um pouquinho de raciocínio, não é? Um pouquinho de conhecimento, de análise, interpretação. Mas pode aparecer questões desse tipo. Mas não tem problema não. Você está se preparando com a melhor equipe do Brasil. Você está aqui se preparando no LAC Concurso. Então, mesmo quando tudo parece perdido, nunca desista. Continue perseverando na luta. Determinação é a palavra de ordem. Grande abraço para você e até a próxima. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. E aí, gostou da aula do professor Edenilson? Cara, o professor Edenilson é top de linha. Então é o seguinte, isso aqui é uma cortesia do site LAC Concursos. Eu peço para vocês aí, de uma forma bastante carinhosa, dá um joinha aqui nesse vídeo, inscreva no nosso canal, vai lá no nosso Instagram, LAC Concursos, e siga lá, interaja conosco, faça um comentário positivo, porque isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Valeu, pessoal, abração! Clique lá.